A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical e agora discipuladores do Brasil. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, na nossa série Discipulado para o Brasil, na lição Conhecendo o Amor de Deus, chegamos na lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante: a necessidade de escolher a Cristo como seu Salvador. Essa lição é muito relevante. Eu espero que Deus em Cristo use você, ministrando essa aula, para com o teu discipulando em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também e, é claro, participe conosco nessa ministração. Esse projeto faz parte exatamente da Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo e Discipulado da CGADB. E a pedido do pastor Juari Carleso, estamos gravando essas videoaulas para poder te edificar em Jesus como discipulador. E é claro que, tendo essa visão, nosso querido pastor presidente, o pastor Valdomiro Pereira da Silva, presidente da CEADEB, criou na Bahia o Conselho Estadual de Discipulado Dinâmico, a qual eu faço parte como membro, e por isso estamos gravando essas aulas para você ser edificado em Jesus e também ter uma orientação como ministrar nesse discipulado dinâmico que traz esse viés de impacto para a Bahia. Eu espero que o Senhor Jesus use você. É claro que também comento aqui com você todas as lições da Escola Bíblica Dominical para poder te ajudar, e esse projeto faz parte exatamente desse desejo de edificar você em Jesus. Então, vamos avançar para a nossa aula de hoje. Hoje a aula é muito importante, tá? E que Deus em Cristo te abençoe de forma sobrenatural para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 4, a necessidade de escolher a Cristo. A aula de número 4, especialmente a lição, ela é muito importante. Importante por quê? Porque essa aula é a aula onde diversas pessoas testemunham que vidas se encontram com Jesus, aonde o discipulando, o novo convertido, realmente toma a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, e você, como discipulador, dá testemunho disso. E é muito interessante iniciarmos por algumas bases bíblicas. E a base bíblica que nós vamos utilizar hoje para a aula está em João capítulo 1, versículo 12. E é muito importante você ler esse versículo com o teu discipulando para a glória de Deus. E claro, estamos realizando esse trabalho aqui a pedido do nosso presidente do Conselho Estadual de Discipulado Dinâmico, pastor Wilson Soares. E que Deus abençoe você e te use ganhando vidas para Jesus, discipulando também para a glória de Deus. Ao iniciar a tua aula, relembre da lição de número 3, do encontro passado, onde nós percebemos que o mundo foi afetado pelo pecado, onde nós percebemos também que todos nós estamos debaixo da ira de Deus. E a única maneira de sairmos debaixo dessa ira de Deus, por intermédio da justiça de Deus, é tendo encontro agora com o Salvador, com Jesus. Ou seja, Cristo, ele é aquele que estabelece a ponte, ele é aquele que nos resgata agora do pecado, da escravidão do pecado, para o novo plano em Deus. Então, a nossa salvação em Jesus, ela é fundamental. Você precisa deixar isso claro. E a única maneira de nos afastarmos, então, do inferno, do pecado, da morte, dessa justiça de Deus, porque o nosso Deus é santo e ele não aceita pecado, é tendo um encontro com Jesus como seu Salvador, é se rendendo a Jesus. Você, teu discipulando, precisa confessar de todo o seu coração, precisa aceitar Jesus como seu Salvador, tomando essa decisão por vontade pessoal. E Deus não obriga você a aceitar a Cristo como seu Salvador. Muito pelo contrário, ele nos concedeu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio fala da sua escolha pessoal. Ele não te fez como um robô e nem o teu discipulando como uma pessoa que não pode tomar uma decisão livre. Ele nos fez dotados do livre-arbítrio e agora, por sua graça e sua vontade, Ele pavimentou tudo, preparou todo o caminho para a nossa salvação. Ele enviou Jesus para a nossa salvação. Jesus
é aquele que nos resgata agora do nosso pecado. Jesus é aquele que nos aproxima de Deus. E para termos esse encontro com Ele, basta apenas nos rendermos, escolher Jesus, decidir seguir a Jesus. Por isso, o discipulado ele é importante para demonstrar a necessidade de escolher a Cristo como seu Salvador. E ter o entendimento dessa escolha também traz a clareza que se nós negarmos essa salvação, estamos seguindo então rumo à nossa própria vontade, rumo à nossa própria decisão, rumo ao pecado. Mas se aceitarmos a Jesus, agora temos o privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E aqui nós entendemos pela Bíblia que a salvação preparada para o mundo perdido, para o pecador, nasceu no coração de Deus, como plano de Deus, como vontade soberana de Deus, desse coração amoroso que Deus tem. Então, aceitar Jesus como seu Salvador é aceitar todo o amor de Deus. Por isso, Deus em sua obra nos salva, nos dá então vestes brancas para aquele que aceita Jesus como seu Salvador e ainda dá a promessa dos céus como morada eterna. Apocalipse capítulo 7, versículo 10. No dia da queda humana, da queda do homem para o pecado, nós entendemos à luz da Bíblia, como estudamos na aula passada, Deus então revelou que já tinha um plano, enviando então o seu Filho como Salvador, fazendo então a promessa da salvação. E essa promessa é revelada para nós em nosso coração também. E esse plano é revelado em Jesus. João capítulo 3, versículo 16, peço ao teu discipulando para ler esse texto, tá? E a própria lição demonstra que a salvação faz parte do plano e do amor de Deus. A própria lição também descreve para a gente que Jesus não quer obrigar ninguém a ser salvo, mas ele deseja que você tome a decisão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos que Deus estava em Cristo nos reconciliando com Ele. Nós pecamos, nos afastamos de Deus, mas Deus em Cristo nos reconcilia agora com Ele. E revela também que esse Deus é um Deus que é amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10. A revelação do amor de Deus aqui. Também revela a sabedoria de Deus de forma profunda nesse amor na cruz do Calvário. Cristo se entregando por nós na cruz, revela para a gente a profundidade insondável desse amor. Isso está descrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25, e também Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 35. A sabedoria de Deus é revelada na salvação em Jesus. Em 1 Coríntios 1, 24 e 25, demonstra que a salvação em Jesus também revela o poder de Deus. E a salvação em Jesus também revela o cumprimento dessa justiça de Deus e essa santificação em Cristo. É por isso que escolher a Jesus é a melhor decisão que nós devemos fazer. É a melhor decisão também que o teu novo convertido, discipulando que está trabalhando com você, ou na escola bíblica dominical, ou de casa em casa, precisa tomar. Deus nos criou como seres humanos livres e a escolha precisa ser sua, a decisão precisa ser do teu discipulando de servir a Jesus e ter uma vida que siga Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, Cristo, por meio do seu sangue, agora estabeleceu a nossa paz com Deus. E para termos essa paz, precisamos aceitar Jesus como Salvador. A nossa atitude em relação à aceitação de Jesus fala sobre muita coisa. Sobre a nossa negação de rejeitar ao Cristo e, ao mesmo tempo, fala sobre a nossa atitude de abraçar o plano de Deus. Então, pergunte para o teu aluno, para o teu discipulando, qual é a tua atitude. Você deseja abraçar o plano de Deus para a tua salvação? É muito importante que a própria Bíblia fala que hoje nós temos essa decisão sobre nós de escolher a Cristo como nosso Salvador. Deus, por sua graça, permite isso para a gente. É tão interessante que Hebreus capítulo 4, versículo 7, está aqui na lição, demonstra que muitos rejeitam a Jesus como Salvador, mas pela fé, incentive o teu aluno a obter a maior vitória da sua vida, obter a salvação, como a própria Bíblia traz para a gente, como o sentido de ser guiado por Jesus, como o sentido agora de ter uma vida restaurada por Jesus.
Efésios capítulo 1, versículo 5, está escrito que em Jesus agora nós somos adotados como filhos de Deus. Olha, de pecador você passa a ser filho de Deus. É interessante que nós somos adotados pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. Deus nos predestinou para sermos filhos da sua vontade, servos de Jesus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29, demonstrando que a expressão da salvação em Jesus é a revelação do amor de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. E a Bíblia deixa claro para a gente que aquele que não aceita Jesus, infelizmente, está perdido. Isso está descrito em Marcos 16, 16, João capítulo 3, versículo 18 e 19, e é por isso que nós precisamos entender que a salvação agora, ela parte dessa decisão que você precisa tomar seguindo a Jesus como seu Salvador. Por isso, finalizando a tua aula, pergunte ao teu aluno se ele quer passar pela porta, se ele quer aceitar Jesus como seu Salvador, se ele deseja aceitar Jesus como seu Salvador, e siga em frente com Cristo. Após isso, faça o apelo, ore com o teu discipulando, interceda por ele, demonstrando que a palavra de Deus traz a verdade sobre essa salvação, e depois siga prosseguindo então dessa oração, siga então demonstrando para o teu aluno as questões de aprofundamento do nosso estudo de hoje. Na segunda parte da sua aula, você vai entrar então nas questões de aprofundamento, levantando então 5 perguntas mais uma vez com o teu discipulando. Essa aula é muito legal porque é a aula do apelo, é a aula da conversão. Muitas pessoas têm testemunhado que quando chegam na aula de número 4, várias pessoas aceitam a Cristo, e espero que isso também aconteça com você, discipulando as pessoas para Jesus. Se eu estou te ajudando, comenta aí, isso é importante para a gente, tá? A primeira pergunta que você vai apresentar para o teu aluno está na lição. O que deve fazer uma pessoa que deseja receber o perdão de Jesus? A base bíblica está em João capítulo 5, versículos 40 e também capítulo 6, versículo 40. Peça o teu discipulando para ler, escuta a resposta dele, e a resposta coerente é: ele precisa receber a Cristo como seu Salvador. A segunda pergunta que você vai apresentar para o teu aluno está na lição. Qual a atitude de Jesus diante da libertação de uma pessoa? Isso está presente em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, João capítulo 5, versículos 39 e 40. Peço teu aluno para fazer a leitura, tá bom? Escuta a resposta dele e apresente então a resposta coerente. Jesus jamais viola a liberdade de uma pessoa, pois ele respeita a decisão concedida para a salvação. Então a pessoa ela tem essa decisão sobre si, de aceitar a Cristo ou não. É claro que Cristo, pela graça, Deus pela graça, oferece tudo para que a pessoa reconheça o seu amor. Em terceiro lugar, a terceira questão trata sobre o seguinte assunto: diante de Jesus Cristo, que atitudes uma pessoa pode ter? Leitura bíblica. João capítulo 4, versículo 29 e 39, capítulo 6, versículos 60, capítulo 8, versículos 48 e 59. Peça ao teu discipulando para ler. Escuta a resposta dele, e a resposta coerente é que diante dessa situação, diante do Salvador, suas atitudes podem ser de comprometimento com a salvação ou negação. Você pode aceitar ou não. Então é importante que você procure o benefício do amor de Deus. Em quarto lugar, a quarta pergunta trata sobre o seguinte assunto: qual é a sua participação em relação à salvação? João capítulo 3, versículo 16, capítulo 12 de João, versículos 46, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Peço teu discipulando para ler. E a resposta coerente, depois da resposta dele, depois de você ouvir essa resposta, é que cabe a cada pessoa aceitar Jesus como seu Salvador. Então, cabe a ele aceitar Jesus. E a quinta e última pergunta da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: por que o ser humano pode escolher? Porque Deus, então, lhe concedeu o livre-arbítrio. Essa é a resposta coerente. Então, após essa aula, ore por teu aluno, que Deus abençoe você. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Quero trazer algumas dicas de leitura para aprofundar também o teu conhecimento sobre a doutrina da salvação. Como dica de leitura, querido discipulador, você pode utilizar esse texto, A Obra da Salvação, do pastor Clayton Pomerene, muito legal, publicado pela editora CPAD, para conhecer ainda mais sobre a obra da salvação, livre-arbítrio também, para aprofundar os teus conhecimentos.
A teologia sistemática do Eurico Bester é muito legal, ela é muito sucinta e vai te ajudar muito a ter um entendimento sobre essa doutrina da salvação. E também a teologia sistemática pentecostal pode te ajudar muito a crescer em Jesus, estudando ainda mais a palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição de número 5, Uma Nova Vida, tá? Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.